Muitas pessoas têm dificuldade quando vão escrever um artigo científico, uma monografia ou um outro trabalho de pesquisa, de organizar as informações do material lido, sejam eles teses, dissertações, capítulo de livro, artigos. Então, como a gente pode organizar melhor essas anotações? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, o método Cornell, né, que é um método para ajudar no registro das anotações do material que você está lendo ou de uma aula que você está assistindo. Então, você pode usar aqui de diversas formas, né? Então, o método Cornell, só para a gente fazer uma pequena contextualização, o método Cornell foi criado por um professor da Universidade Cornell, é uma universidade que fica nos Estados Unidos, e ele foi criado para ajudar os alunos durante as aulas a fazer suas anotações. E é um método que ajuda muito, por quê? Porque para você fazer essas anotações, você realmente vai ter que prestar atenção no que você está assistindo, no que você está lendo, né? A aula que você está assistindo ou o texto que você está lendo. E isso vai facilitar muito o seu estudo posterior sobre o que você está registrando aqui nessa, vamos colocar como se fosse essa ficha aqui, mas pode ser feita aqui na folha do seu caderno. Então, o método Cornell, ele traz as anotações de uma forma estruturada, né? Então, ele é um método muito simples e eficaz para você fazer essas anotações. Então, vamos ver agora como é que realmente você pode fazer isso. Imagine que essa folha aqui, essa partezinha aqui cor-de-rosa, é a página do seu caderno, certo? Então, você pode tanto estar fazendo seu caderno, como você pode estar fazendo no Word. Eu trouxe um exemplo aqui, que é dessas anotações feitas no Word, mas você vai ficar à vontade para você fazer como você quiser. Então, vamos pensar que você vai optar por fazer no seu caderno, certo? Então, o que é que você faz? Você vai traçar uma linha aqui, tá certo? Em cima, com a caneta, com lápis, da forma que você quiser. E nessa parte aqui de cima, você vai colocar a referência do livro ou do artigo que você está lendo, tá certo? Se você quiser fazer isso aqui, esse método para uma aula que você vai assistir, que você acha que é importante, então você pode colocar a questão do nome da disciplina, o tema da aula, a data, o professor, né? Então, mas como a gente vai se concentrar mais aqui em artigos e capítulos de livro, então a gente vai pensar que aqui em cima a gente vai colocar a referência. É super importante que você bote essa referência já na norma do seu trabalho. Então, uma referência já no formato da ABNT, já no formato da APA. Por quê? Porque se eu estou colocando já a formatação dessas normas, quando eu for transcrever dessas anotações para o meu trabalho, eu já tenho aqui a referência. Então, eu faço Ctrl+C e Ctrl+V na lista de referências do meu artigo. E aí, depois que você colocar a referência, você vem para cá, tá certo? Para essa parte maior. Veja que essa parte, após você traçar essa linha aqui, você vai traçar uma linha aqui de uma forma que esse lado aqui esquerdo, ele fique mais estreito do que o lado direito. O lado direito é onde a gente vai fazer as maiores anotações. E no lado esquerdo, a gente vai construir só uns tópicos. Então, veja que esse lado esquerdo, ele ocupa só mais ou menos 1/3 da folha, tá certo? Se você estiver fazendo no seu caderno, você pode deixar esse lado esquerdo aqui da largura da sua régua. Então, você passa uma régua aqui para você poder traçar, tá certo? E você deixa esse lado aqui mais estreito, né? Como se fosse a largura da sua régua, corresponde mais ou menos a 1/3 da página. Então, aqui tem que ser tudo preenchido na ordem, certo? Então, já tracei aqui em cima, já tracei essa linha aqui, né? Deixando esse lado direito maior. E agora, aqui mais ou menos com uns 4 centímetros, você deixa de 4 a 5 centímetros, você passa outro traço aqui horizontal, tá certo? Com a sua caneta, que a gente vai precisar disso aqui, desse espaço aqui de baixo, pra gente fazer um resumo do que foi que a gente escreveu aqui nessa parte de cima. Então, vamos na ordem. Coloquei aqui a referência, venham para cá, para o lado direito, certo? Essa primeira parte aqui é a que você vai escrever, a maior, né? O que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar as principais ideias, tá certo? Daquele texto, daquele artigo, daquele capítulo de livro que eu tô lendo. Então, aqui eu vou colocar as principais ideias que eu vi naquele material. Tanto eu posso colocar com as minhas palavras, como eu posso colocar citações. Agora, se você for colocar citações diretas, você não deve esquecer de colocar a página,
tá certo? Porque a gente já tá fazendo isso para que a gente não precise mais voltar naquele texto original depois, ou seja, eu vou deixar tudo anotado aqui na minha folhinha e eu não vou precisar mais ter acesso àquele PDF, por exemplo, daquele artigo, tá certo? Eu não vou mais olhar ali, o que eu quiser daquele artigo eu já vou procurar aqui nas minhas anotações. Então, você pode tá trazendo os principais conceitos e ideias do artigo e colocando aqui, estruturando em forma de tópicos, como eu fiz aqui. Agora, não é obrigado o seu tópico ele ter só uma linha não, tá certo? Você pode estar colocando tópicos aqui e de várias linhas. Agora, o que eu acho importante que você faça realmente em forma de tópicos, por quê? Para não ficar aquele textão, né? O textão todo junto um do outro, que depois vai dificultar você para encontrar as informações que estão ali, tá certo? Se você estiver fazendo no seu caderno, você pode fazer desenhos também, se você quiser, você pode colocar post-it, né? Então, no caderno dá muita possibilidade de você fazer várias coisas que você deseja, tá certo? E aí você vai, na medida que você vai escrevendo aqui em forma de tópicos, você vai seguindo a linha de raciocínio do texto, tá certo? Ou aquele capítulo de livro, ou aquele artigo, você vai escrevendo o que você está compreendendo, o que é importante para a sua pesquisa, né? Com relação àquilo ali, tá certo? Quando você terminar, apenas quando você terminar de construir esses tópicos aqui, nessa espaço maior das anotações, você vem para cá. Aqui, o que é que você tem aqui na parte esquerda, que é a parte estreita da folha? Você tem os tópicos principais, as palavras-chave, tá certo? Que vão fazer eu lembrar da ideia que foi discutida aqui. Então, é um modo sintético, certo? Ele vai ser um modo sintético, aqui o modo resumido. Eu vou trabalhar apenas com essas palavras-chave. E aí, eu vou ler a ideia, quando eu for construir essas palavras-chave, eu vou ler a ideia, tá certo? Que tá aqui na direita, e vou pensar, isso aqui lembra o que para mim? Então, lembra o objetivo do artigo. Aí eu vou colocar a palavrinha aqui, objetivo, certo? Trouxe aqui um autor e aqui vou colocar uma citação dele, que estava lá no artigo. Isso aqui para mim lembra o quê? Conceito de afetividade. Então, você vai colocando só as palavras-chave aqui, nesse lado, para você lembrar, tá certo? Então, essas palavras-chave que tem aqui, elas são gatilhos, né, para fazer você lembrar do conteúdo que tá à direita, tá certo? E aí você coloca a palavra-chave sempre ao lado da ideia. Então, por exemplo, se essa ideia aqui você utilizou aqui 4 linhas, não tem problema. Mas aí a próxima palavra-chave ela vai ficar aqui, certo? Vai ficar aqui junto com essa ideia que está começando aqui, né? Então, eu primeiro preenchi a referência, fiz minhas anotações, agora construí as palavras-chave aqui, né? E por último eu venho aqui para baixo. Aqui para baixo é a última parte que você vai preencher, tá certo? É o resumo, né? Então, você pode estar trazendo nesse resumo aqui o conteúdo da página, certo? Então, nessa página aqui que eu apliquei esse método para minha leitura, o que foi que eu entendi do que tem aqui, né? Então, eu vou trazer esse ponto, os pontos principais que eu compreendi, tá certo? Você pode colocar também que seção do seu trabalho se encaixa essas informações que você anotou, por exemplo. Eu posso estar trazendo várias informações aqui e aqui embaixo eu colocar que o melhor local, por exemplo, para inserir essas informações aqui que eu fiz, seria na introdução do meu trabalho, certo? Então, ou seria na seção 2.2 da revisão de literatura. Então, você pode estar registrando aqui, tá certo? Em que ponto fica melhor você inserir essas informações, ou que realmente, de uma forma geral, o que você entendeu, né, daquele capítulo de livro, ou do livro todo, né, ou do artigo, tá certo? Daquela seção do artigo, ou do artigo completo também, que você tá lendo. Ok, pessoal? Então, essa é a minha recomendação de hoje, você fazendo bem, né? Quando você faz bastante, você vai adquirir familiaridade com esse método e você vai ver que ele lhe ajuda bastante e que depois você não precisa estar voltando para aquele artigo original, o PDF ou para o capítulo de livro. Quer dizer, todas as anotações que eu fiz aqui, elas vão servir, tá certo? Para que eu possa construir e escrever o meu trabalho de pesquisa.
Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.